Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar um vídeo diferente em que eu vou falar sobre alguns livros que me inspiram a escrever. Bem, escrever pra mim começou aos 11 anos e eu lembro que eu tava toda afoita por causa de Crepúsculo e eu comecei a ver muito filme e ler muito, né? Eu li muito os livros de Crepúsculo e eu entrei numa escola em que tinha uma biblioteca muito vasta de vários livros. Então eu li Percy Jackson, eu li Harry Potter, eu li muitos livros, O Diário da Princesa. Eu li muito livro mesmo. Sério, foi... E eu lembro que foi isso que me fez querer escrever e eu conseguir achar a minha voz literária. Os aspirantes a escritores às vezes ficam se perguntando: como eu acho a minha voz literária? Como é que eu vou conseguir escrever e achar a minha voz literária, o meu gênero, talvez o modo como eu escrevo e me descobrir? Eu tenho alguns livros que me inspiraram muito e também eu tenho alguns livros que se assemelham à minha escrita. Muitos eu li antes de começar a escrever e outros eu li depois, e agora eu descobri que é uma forma que eu escrevo e eu descobri o livro que mais se parece com a minha escrita. Os livros que vão estar aqui, eles não são necessariamente os favoritos da minha vida. Por exemplo, eu amo Game of Thrones. Eu amo como George R. R. Martin escreve os livros. Eu sou fascinada pelaquela série. Mas eu não sinto que é parecido com a forma como eu escrevo. Mas hoje a gente vai tratar de alguns livros que são mais parecidos e eu vou contar o porquê eles me inspiram pra vocês. Começamos com essa edição de bolso que eu tenho da Mediadora, da Meg Cabot. É um livro vira-vira, então do outro lado tem um livro aqui e desse tem outro livro. E eu paguei R$5 nessa edição. Ela é muito molinha e tá muito gasta porque eu levo... Sempre quando eu quero escrever, eu levo essa edição pra algum lugar e eu fico lendo quando o livro é parecido. Por exemplo, eu vou dar uma lidinha aqui pra vocês no primeiro capítulo de Assombrado. Bem, disse uma voz claramente masculina atrás de mim. Vejam se não é Susannah Simon. Olha, não vou mentir pra você. Quando um cara bonito fala comigo, e pela voz do cara dava pra saber que ele era um gato, autoconfiança, daquele bem, o modo acariciante com que disse meu nome, eu presto atenção. Não posso evitar, afinal de contas sou uma garota de 16 anos. Minha vida não pode girar inteiramente em torno da última estampa de mini blusa da Lily Ploutz e de alguma inovação do Bobbi Brown tenha feito no mundo do delineador labial que não sai. Então vou admitir que mesmo tendo namorado, ainda que namorado seja uma palavra meio otimista para ele, quando me virei para ver o gostosão que estava falando comigo, dei uma leve sacudida no cabelo. Por que não? Quero dizer, considerando todo o produto que passei nele naquela manhã, em homenagem ao primeiro dia de aula do segundo ano, para não mencionar a névoa marinha que costumava transformar minha cabeça numa confusão encaracolada, meu penteado estava excepcionalmente bom. É uma leitura mais engraçada, mais assim. Então eu sempre me inspirei a escrever esse livro quando eu quero escrever algo bem mais suave, talvez uma comédia romântica ou o meu romance sobrenatural que eu terminei. E eu escrevo dessa forma um pouco mais suave, com a personagem mais engraçada. E eu também tô escrevendo uma novela que também tá assim, que também tem uma pegada meio assim, mas não é tanto. Então, esse aqui foi um dos livros que me inspirou demais. Eu lembro que eu li ele em 2012, 2013, por aí. E foi um dos livros que me inspirou a escrever muito. O próximo livro que vocês não devem conhecer é Lua das Fadas, de Ed Van Veel. Como eu amo esse livro. E não é só porque a personagem principal chama Bianca. Bem, essa história vocês não devem conhecer tanto, mas a Bianca, ela tem uma melhor amiga. E elas estão brincando com o tabuleiro Ouija, até que o tabuleiro avisa: cuidado, fadas. Uma ventania entra na casa da Bianca e a melhor amiga dela some. Com isso, ela vai ter que tentar descobrir onde a amiga dela está, e ela tem a certeza que a amiga dela foi levada para as fadas, para o reino das fadas. Ela vai ter que contar com a ajuda do Zack, um anjo, para tentar resgatar
a melhor amiga dela. E esse livro é muito gostoso, sério, ele é maravilhoso. Ele tá com uma edição bem ruinzinha, que o livro ele ficou bem gasto, infelizmente. Ele não foi feito pra durar esse livro, mas ele é perfeito e eu amo esse livro. Eu li ele assim, encantada. E a escrita da Ed, por contar muito sobre fadas, assim, é muito glamurosa. Por exemplo, vamos ver se eu consigo achar um capítulo aqui. Peguei uma página aleatória, o capítulo 10. A tarde na fila das fadas d'água era muito tranquila. Depois do almoço, as pessoas e seres encantados que nela viviam se recolhiam para um descanso sobre as copas das árvores, que pareciam sussurrar doces canções. Bianca admitia que estava um tanto exausta e que foi muito bom poder tomar um banho numa bela banheira na casa de Danzir e Ariane. Estranhou algo em seu segundo dia e teve vergonha de perguntar para o anjo. As pessoas não vão ao banheiro aqui? Perguntou baixinho assim que saiu do seu banho e se deparou com Ariane a esperá-la com uma nova muda de roupas. A pergunta de Bianca não vinha apenas do fato dela não ter sentido vontade de ir ao banheiro nenhuma vez desde que chegara no mundo das fadas, mas também por não ter encontrado no enorme banheiro nenhuma coisa parecida com um vaso. O banheiro era, na verdade, uma sala de banhos com óleos aromáticos, sais, perfumes e velas perfumadas. Não temos. Nesse mundo, nossos corpos utilizam tudo o que consome, não sobra nada para expelir. Que interessante, exclamou Bianca. Isso é muito prático. Isso tem a ver com o tempo de vocês durar muito mais que o nosso? Talvez gastemos mais energia aqui. Talvez, sinceramente, eu não faço ideia. Eu só moro aqui. É uma préviazinha que eu li pra vocês de Lua das Fadas e que mostra o quanto o livro tem um poder imaginativo muito grande que me influenciou demais mesmo. Isso eu tinha também 12, 13, 14 anos por aí nessa época. Foram os meus primórdios de ideias. Ideias que foram aperfeiçoadas hoje em dia, principalmente dos 16 aos 18. 2018 eu tive muita ideia. E 2019 também. Ele tem uma gama de imaginação muito grande que me fez refletir. Eu li esse livro mais de 3 vezes, para vocês terem noção. Eu comecei a criar o meu próprio mundo daí. O próximo livro que eu vou falar, com certeza, é Como Eu Era Antes de Você. Ele me influenciou demais a escrever os meus romances. Eu sou uma pessoa que não escreve tanto romance assim. Depois, quando eu fiz 16 anos, eu acabei me interessando mais por romance. Então, Como Eu Era Antes de Você, eu li ele primeiro. Eu assisti o filme depois, fiquei muito brava com o filme. E este livro é maravilhoso e eu amo a escrita da Jojo Moyes. É suave e ao mesmo tempo romântica. E ele é um dos que me inspiraram muito pra mim poder escrever só romance, que não tinha nada de fantástico ou sobrenatural, que era a minha principal escolha. E ele foi um dos influenciadores muito grandes. São 158 passos entre o ponto de ônibus e minha casa, mas é possível esticar esse número para 180 se você estiver com pressa. Ou, por exemplo, se estiver usando sapatos plataforma, ou se estiver com os sapatos que você comprou num brechó e que possuem borboletas nos dedos e nunca ficam presos no calcanhar. O que explica porque custaram a pechincha de R$1,99. Eu li essa prévinha do primeiro capítulo e vocês já podem entender que ela é muito descritiva e ao mesmo tempo é gostosa porque ela sabe como fazer você entender o personagem, saber como ele é no primeiro parágrafo. Então, a Jojo é muito boa em escrever romances e eu amo romances desse livro. E a próxima série, eu não li faz muito tempo, na verdade, eu li ano passado essa série, no final do ano. Foi uma das séries que me inspirou também e que se mostrou muito parecida com a maneira como eu escrevo. Eu escrevo fantasia desde os 11 anos e quando eu li essa série eu falei, tá aí. Essa é uma série que é parecida com a minha escrita e me inspirou a escrever vários livros ou aperfeiçoar vários livros que estavam parados. Que eu tenho um tipo de página no Word que é livros a serem escritos. Aí eu tenho todos os nomes ou não nomes, só os plots dos livros e me inspirou a escrever um livro que estava parado, que é Trono de Vidro. Eu só tenho até o terceiro, eu não li o terceiro ainda, eu vou ler o terceiro.
Eu só li os 2 primeiros, mas apesar de eu saber que tem alguns probleminhas nessa série e de não gostar do romance daqui, eu gosto muito da narrativa fantástica da Sarah J. Maas e ela me inspirou demais a escrever. Eu nunca tinha lido um livro, a não ser Percy Jackson, que me inspirasse a escrever tanta fantasia assim. Percy Jackson foi um que me influenciou bastante, mas eu não sinto que a escrita é parecida com a minha. Então, ele enrola muito, o Rick enrola demais e você fica, tipo, meio estressado. Eu ficava meio estressada quando eu queria saber. Então, ele não tá nessa lista aqui. Mas, quando eu era criança, eu nunca tinha lido um livro de fantasia que me deixasse muito inspirada. E esse foi o primeiro que fez com que isso acontecesse e eu visse a minha forma de escrita neste livro. Então eu vou ler um pouquinho do primeiro capítulo para vocês. Depois de um ano de escravidão nas minas de sal de Endovier, Selena Sandovier estava acostumada a ser conduzida a todos os lugares em grilhões e com espadas apontadas para si. A maioria dos milhares de escravos de Endovier era tratada da mesma forma, mas meia dúzia de guardas adicionais sempre escoltava Selena para dentro e para fora das minas. Isso era esperado pela assassina mais famosa de Adelan. O que Selena não esperava, porém, era um homem capuzado, todo vestido de preto ao seu lado, como havia naquele momento. Esse é um dos livros que me inspirou muito a escrever. Quando eu escrevia fantasia, o meu primeiro livro, que é recheado de fantasia, eu me inspirava muito em filmes. Eu assistia todo tipo de filme. E os filmes que me inspiraram foram Anjos da Noite e esse tipo assim, mais medieval, que fez com que eu escrevesse o livro. Eu me senti muito melhor quando eu li Trono de Vidro agora. E eu senti que o livro é bem parecido com a minha narrativa. E eu descobri que a minha narrativa não é excessiva. Os floreamentos e todas as narrativas e construções de lugares e cenários não são ruins, porque aqui eles fazem isso, apesar do romance ser horrível. Mas é assim que eu falo que Trono de Vidro me inspirou. Próximo livro eu não tenho aqui, porque eu li tudo na biblioteca da minha escola, que é House of Night. Eu não terminei de ler os livros, porque eu saí de lá antes de lançarem tudo, ou pelo menos da minha escola comprar. E House of Night é o livro de vampiro que me inspirou excessivamente. Ele tem tudo que eu gostava. Romances muito bem construídos e uma mitologia tão rica, que me inspirou a escrever fantasia de mundos medievais. Então, para vocês terem noção como House of Night foi pra mim, ele é mesmo uma inspiração muito grande e por isso que eu falo que o meu primeiro livro tem muito dele. Não que eu copiei, tá, gente? Aquilo da Zoe era a minha parte favorita de ler. Apesar de muita gente criticar a Zoe e ficar falando que ela só queria namorados. Mas eu acho até que certo, sabe por quê? Porque as autoras fizeram certo. Não é porque a menina tem que conhecer um cara na vida dela que ela vai casar e vai ficar com esse menino. Não, a Zoe não. Ela não precisa namorar um cara e ter que ficar com ele a vida inteira. Ela pode escolher, ela tem muita opção. E é isso que é a vida. Ela tirou esse estigma da mulher ser totalmente pura e só ter um cara na vida que é sua paixão eterna. Enquanto os homens podem ter vários e ninguém tá nem aí, né? E eu admiro muito a escrita da PC e a Kristen, né? A próxima série, que também é de vampiros, é Noite Eterna. E também tem como personagem principal a Bianca. Eu não sei porque eu tenho esse probleminha, tá? Noite Eterna é uma história de vampiros, é um romance sobrenatural também, que vai contar a história da Bianca, que ela tem que ir pra uma escola, que é essa Noite Eterna, que parece esconder muitos mistérios, e ela conhece Lucas, que também é muito misterioso e que provavelmente tem segredos ocultos. Eu aconselho a vocês a não pesquisarem sobre a história, porque tem pessoas que contam um plot aqui que acontece no 8º capítulo, que, meu Deus do céu, estragou um pouco da minha leitura. Eu lembro que quando eu dei pra minha amiga ler, e ela não sabia deste plot, ela chegou em mim e falou: Bianca do céu, eu não acredito que isso aconteceu. E eu fiquei meio arrependida de ter pesquisado sobre esse livro antes de comprar ele. Mas é um livro maravilhoso, que ele tem uma escrita muito boa e que é muito inspirado. Eu me inspirei muito nele também. Eu vou ler aqui
uma parte do primeiro capítulo. Aquele era o primeiro dia de aula, o que significava que era a minha última chance de escapar. Eu não tinha uma mochila cheia de equipamento de sobrevivência, nem uma carteira recheada de dinheiro que poderia usar para comprar uma passagem aérea para qualquer lugar. Nem um amigo esperando por mim na estrada com um carro. Ou seja, eu não tinha o que a maioria das pessoas em seu juízo perfeito chamaria de um plano. Mas isso não importava. De maneira alguma, eu permaneceria na escola noite eterna. Esse foi um dos livros que eu li Esse foi com 15 ou 16. 15, 16 anos. Ele me inspirou demais. Ele me fez escrever um pouco mais e destrinchar. Ele tem muitas coisas com fantasmas também. E uma mitologia totalmente nova que nunca foi usada e que me fez, assim, ficar embasbacada. E me fez ter liberdade para usar algumas coisas pra mim. Por exemplo, às vezes eu tinha algumas ideias que as pessoas falavam assim, mas isso tá muito doido, Bianca, isso é muito doido, é loucura demais. E aí eu ficava assim, é loucura demais, ninguém vai acreditar, né? E quando eu li esse livro, eu descobri que loucura demais não existe. Que você pode fazer qualquer coisa que quiser e se fazer bem, vai ser ótimo. Então não tenham medo das suas ideias. Tem muito escritor que tem medo das suas ideias e eu acho isso a coisa mais errada do mundo. Eu já criei muita coisa doida, muita coisa que os outros já falaram pra mim, mas você tá bem? Você tá bem? Porque isso aí tá muito estranho. Só que o que você tem que fazer? Você tem que fazer a pessoa acreditar nisso. Isso que é o difícil. A sua ideia pode ser a mais maluca do mundo e ótimo, mas o mais difícil é fazer a pessoa acreditar, então você tem que criar meios disso. Eu já pesquisei muito em biologia, já pesquisei muita coisa científica pra conseguir fazer uma mitologia. Então, quando eu contei de novo a minha mitologia, as pessoas começaram a acreditar e falaram, nossa, mas que legal, sério? E sim, sério. E esses foram os livros, alguns dos livrinhos que eu uso pra me inspirar, que são minha inspiração, que são os mais parecidos com as minhas escritas, mesmo porque eu tenho escritas diferentes, eu tenho vozes diferentes. Pra fantasia eu escrevo uma coisa, pra romance sobrenatural é outra. Eu também tenho a escrita do terror, mas eu ainda não li um livro e eu nunca escrevi ainda um terror, eu tenho só as ideias na minha cabeça. O que se assemelhou e que eu me inspirei foi o Vilarejo do Rafael Montes, que eu adorei os contos e que me inspirou muito, mas eu ainda não escrevi nada de terror, ainda tenho medo dessa parte. Eu tenho livros de terror e eu estou muito ansiosa para começar a trabalhar neles, mas eu ainda tenho os meus romances sobrenaturais, que agora, com a minha idade, eu sinto que são os principais para mim escrever, porque eu tenho esse pensamento. Os de fantasia também, apesar de eu ser bem nova, eu tenho bastante ideias ainda fantásticas e mirabolantes, então eu espero muito que vocês tenham gostado desses livros e foram umas dicas para vocês também que ainda não descobriram a voz literária para lerem esses livros, se vocês acham parecidos com algumas partes, assim, dos livros e se inspirarem. Eu tenho livros muito aqui femininos, né, infelizmente, mas os masculinos que eu falo são Percy Jackson, que me inspirou pra caramba também. Então, muito obrigada, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Siga o canal e se inscreva, né, já pra você ficar de olho com as novas novidades que estão vindo, e espero muito que vocês tenham gostado.